Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos entrando, estamos ao vivo. Cê- Me prometi antes de iniciar a live que não iria falar de política e cumprirei, tá, galera? Não falaremos de política. Perdoem o atraso também. Estava acompanhando a entrevista de um candidato, né, presidenciável. Mas não falaremos de política. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Gente, eu sei que muita gente aqui que vai assistir a live é aluna do método, tá? É aluno do método ADN. E tem gente que não é e tem curiosidade em saber como funciona. Vai ser uma live rápida, frente ao que a gente normalmente faz, né? A gente faz lives de quase 1 hora. Mas vão ser lives, vai ser uma live mais rápida para eu falar das alterações que a gente fez, pensando na melhoria do método, tá? Alterações na metodologia e alterações na sistemática de entrada, né? Nas inscrições. A gente está fazendo algumas mudanças para que mais gente tenha acesso e também para que você consiga aprender melhor. A gente conversou com aprovados no método e tudo mais. Então a ideia é que a gente sempre esteja melhorando, tá bem? Vamos lá, a primeira mudança, tá? A live vai ficar salva, fiquem bem à vontade. Eu vou responder as dúvidas de pessoal que ficou com dúvida no final. Fiquem bem à vontade, como de praxe a gente faz aqui. Normalmente as inscrições dos nossos cursos, pelo menos ultimamente, aliás, elas foram por carrinho fechado. O que é o carrinho fechado? Simplesmente você tem um determinado período de tempo. Os cursos regulares têm um determinado período de tempo para entrar na inscrição e depois é fechada a inscrição. E aí aberta, Deus sabe quando, como muita gente faz. Isso aí foi uma orientação, eu sou apenas um professor da ADN. A gente tem gestores e que estavam testando diversas maneiras de a gente fazer o produto chegar ao maior número de pessoas, tá? Pessoal, eu vou só abrir parênteses aqui. Vamos tentar evitar, porque eu gosto de ver as perguntas de vocês. Agora, se a gente ficar nessa do Lula 22, Bolsonaro não sei o que, tal, não anda nada, tá bem? Não anda nada. Não é aqui não é palco político, não. Aqui é pra gente. Tanto é que muita gente perde tempo discutindo política quando podia estar estudando. Mas beleza. Se continuar, eu vou desativar os comentários, tá bem? Então vamos tentar manter o foco, que é o que tanta gente pede, muitas vezes não consegue por causa dessas coisas. Então era dessa maneira as entradas dos nossos cursos. E era uma coisa que eu sempre argumentava que não fazia muito sentido, porque as pessoas chegam no método DN, nos perfis, e às vezes chegam atrasadas, às vezes demoram mais tempo, às vezes não tem condições e perdiam a oportunidade de entrar e de começar logo uma preparação por causa disso. Depois eu muito bater, muito falar para a galera da administração, resolvemos colocar a mensalidade nas entradas, nas inscrições dos nossos cursos. Como é que vai ser? Simplesmente você quer fazer qualquer dos nossos cursos. A gente hoje tem delegado, temos tribunais, vamos ter MP, magistratura, procuradorias, defensorias. Todos esses, no momento que você quiser entrar, você poderá entrar, tá? Qualquer momento. E não vai entrar pagando todo, que às vezes 12 meses ficava mais de R$ 1.500. Não, você vai simplesmente pagar de forma mensal, como se fosse uma assinatura de Netflix. Simplesmente para que você se sinta à vontade com o produto. A partir do momento que você não se sentir mais à vontade, você cancela. Quando não estiver mais te ajudando ou qualquer motivo do tipo, tá bem? Então, a tribunal a gente tem 6 meses de preparação, você pode acessar por até 2 anos, ou seja, se você pagar os 6 meses, você vai acessar por 2 anos. As outras carreiras, vamos ter 12 meses. Tudo bem? Então, carrinho aberto sempre. Quando você quiser entrar, você vai poder. Se a gente não está preocupado vamos limitar aqui a saída deles, vamos colocar todo mundo concentrado. Não. Você querendo, você entra, querendo, você sai. Tudo bem? Carrinho aberto, mensalidade. Essa é a parte da inscrição,
tá? Na inscrição, você pode entrar a qualquer momento. A segunda parte é mais em relação à metodologia, e essa parte eu vou querer que vocês prestem mais atenção, tá? A gente ficou conhecido muito pelas nossas retas finais, tá? A gente fez muitas retas finais longas de 3, 4 meses, e de início nos parecia que era algo que estava funcionando muito bem, que a gente viu o pessoal agradecendo, tinha muita gente se inscrevendo, sendo que a gente faz uma pesquisa com os nossos alunos aprovados, costumam fazer, quando a gente sabe que o aluno foi aprovado, faz algumas perguntas para ele. E uma coisa que eu comecei a perceber, isso a gente faz com os aprovados e com o pessoal que às vezes vem reclamar, ou pelo menos se comunicar que não passou e tudo mais. E a gente começou a perceber que as pessoas estavam pulando de reta final em reta final, tá? Então, a reta final tem 3, 4 meses. Provavelmente aconteceu com muitos de vocês que estão aqui ao vivo. A reta final dura entre 2, 3 ou 4 meses. E quando você sai pulando de reta final em reta final, você não desenvolve um estudo consistente. Então, por mais que a gente tentasse ajudar, as pessoas se confundiam, porque às vezes juntavam um monte de concurso, como a gente teve de delegado agora, vários concursos ao mesmo tempo, a pessoa iria fazer todos e não sabia qual reta final seguir. E isso acabava, ao invés de ajudar ela, isso acabava atrapalhando, tá? E aí, pensando muito a respeito, conversando com os alunos e tudo mais, a gente resolveu mudar a sistemática. E essa é a principal mudança, a meu ver, tá bom? Então, gostaria que vocês prestassem atenção. A gente vai colocar em cada ambiente do método ADN, dos nossos cursos regulares, a gente vai colocar um ambiente relativo a determinados concursos, tá? Então assim vai funcionar. Não vamos ter mais retas finais autônomas para cursos que a gente tem o regular, tá? Não vamos ter mais. Então, por exemplo, Senado a gente não tem regular, então vai ter reta final autônoma. Sei lá, INSS, não temos regular, vai ter reta final autônoma. Receita, se surgir, não temos reta final, pode ser que tenha, não temos regular, pode ser que tenha reta final autônoma. Porém, delegado, magistratura, MP, delegado e defensoria, não vamos ter mais, tá bem? Não vamos ter mais, essa é a principal novidade com relação. Mas Adalberto, você está tirando algo que era tão bom. Na verdade, a gente está acrescentando. Olha só o que a gente vai fazer. Pensando nisso, a gente vai colocar dentro do método, dentro dos nossos cursos regulares, uma aba para cada concurso daquela carreira. Então vamos lá, a pessoa está estudando para TJ São Paulo. Ela só quer fazer TJ São Paulo. Tem gente que é assim, né? No ambiente, no curso de magistratura, vai ter uma aba lá, TJ São Paulo. Vai ter um vídeo meu analisando o último edital, porque aqui o edital TJ São Paulo não saiu. Vou analisando o último edital e dizendo o que você tem que acrescentar ao seu estudo regular, porque vai ter o cronograma regular, para que você se prepare especificamente para o TJ São Paulo. Isso sem qualquer ônus, vai estar dentro do ambiente. Isso para TJ São Paulo, TJ Minas, TJ Rio, todos os TJs que estão próximos de sair. Como é que a gente vai fazer esses pedidos, Adalberto? As pessoas que se matricularem vão entrar lá e falar: professor, eu estou estudando para concurso tal. Estou estudando para concurso tal. Eu vou lá receber aquilo dali e vou anotar. Vou gravar um vídeo analisando o edital tal. Por que isso? Porque o que a gente percebeu? Tinha umas retas finais também que eram reta final de tribunal, reta final de TJ, MP, procuradorias, aconteceu bastante disso, defensorias, que tinha uma pessoa interessada. A gente tinha que elaborar uma reta final inteira para uma pessoa interessada. Isso tanto impactava nas retas finais que a gente poderia oferecer ao aluno, como também não ajudava muita gente. E o nosso intuito é sempre ajudar o maior número de pessoas possível. Então você entra e vai estar lá um vídeo
com orientação minha para aquele concurso e a inclusão que você deve fazer no cronograma de estudos para você estudar de forma direcionada. Eu vou deixar para responder a maioria das perguntas no final, mas só vou estudar essa da Ana Clara, que eu imagino que muita gente está se perguntando. Mas e quem não estiver no regular, não terá mais a oportunidade de fazer só a reta final? Não terá. Qual é a ideia aqui, gente? Se você tem interesse em um concurso específico, como é mensal, basta você entrar naquele momento que você deseja e quando passar o concurso, sair. Tá? Você vai estar pagando mais ou menos a mesma coisa e vai ter a orientação lá para aquele concurso através de um vídeo. E aí a gente vai fazer, quando for publicado determinados editais, a gente vai fazer uma live exclusiva com os alunos. Então, não sei se vocês lembram que a gente tinha lives que a gente analisava o edital, dava dicas de estudo, tudo mais, analisando principalmente os editais mais importantes. Essa live não vai ser mais aberta, vai ser uma live fechada no YouTube, onde os alunos do nosso curso regular vão ser avisados e onde vão ser passadas as dicas. Então, a gente vai ter um vídeo pré-edital, vamos ter uma live quando for publicado o edital e o melhor de tudo, quando faltar entre 2 semanas e 1 mês para a prova, teremos um cronograma estilo reta final para aquele concurso. Ao invés de ser 3, 4 meses, vão ser de 2 semanas a 1 mês. Vai depender de quê, Adalberto? Depender se tem outros concursos próximos. Por que eu tive essa ideia? Simplesmente acontecia agora, por exemplo, PC, tá tendo PC Rondônia e Roraima, dia 25, e PC Bahia e PC Espírito Santo, dia 11. Então, tem gente que vai fazer todos. Então, a reta final para PC Rondônia e PC Roraima seria de 2 semanas. Um dos dois, né? Seria de 2 semanas. Por quê? Porque tem um concurso anterior. Então, os critérios é para te ajudar da melhor maneira possível. Por quê? Porque você pode fazer aquele concurso, você estuda para delegado, você fez o concurso da Bahia e do Espírito Santo, e depois você vai ter um cronograma de, ao invés de 3 meses, que era antes, de 2 semanas. Ou seja, você vai saber exatamente o que fazer nas 2 semanas seguintes. Tudo isso para melhorar a experiência do nosso aluno que já entende a nossa metodologia, que é aluno do nosso curso regular, que já está há mais tempo com a gente, porque a gente precisa, gente, de um estudo consistente. Tinha gente que começava a estudar a reta final que nunca tinha ouvido falar de como se estudava no método. A pessoa largava logo e aquilo ali não é legal. Não é legal. Tudo bem? Então, a principal mudança é essa quanto às retas finais. Não teremos mais retas finais de cursos regulares. Teremos essa aba que vai, esse módulo lá no nosso curso para tanto pré-edital, que era uma reclamação de muita gente. Por exemplo, a pessoa quer começar a estudar para o, PCDF. A PCDF é um concurso, delegado a PCDF, é um concurso que se fala há algum tempo. PC Goiás é um concurso que se fala há algum tempo que o edital está super iminente, mas não saiu ainda. Na sistemática da reta final, iria sair só quando fosse publicado o edital. Agora não, simplesmente vamos ter um vídeo lá meu já te orientando pré-edital. Quando sair o edital, vamos ter uma live dando as dicas, na análise daquele edital e dando as dicas de como se estudar. E faltando entre 2 semanas e 1 mês para a prova, você terá um cronograma de estudos estilo reta final. Tá? Isso também, gente, é algo que me incomodava muito antes. Era que eu falava para você, quem me acompanha há algum tempo vai comprovar que eu já falei muito isso. Gente, a reta final, nossa, eu só chamo de reta final porque é mais fácil de você entender. Quem lembra de quando eu falei isso, ou se alguma vez eu falei isso, manda coração aí. A reta final é mais fácil de entender com esse nome, pós-edital e tudo mais. Mas isso não é uma reta final. A reta final, para você aumentar a carga horária de estudo, para você estudar com mais foco, para você estudar de maneira mais direcionada e tal, é 2 semanas a 1 mês antes da prova. É 2 semanas a 1 mês. Porque ninguém consegue ficar em alta rotação em 3 meses.
tá? Se você começar muito pesado, você vai acabar chegando no momento mais importante para a sua prova, que é o momento antes ali das 2 semanas a um mês, cansado. Vai chegar cansado, tá bem? Então a ideia é que a gente faça isso só faltando 2 semanas a um mês. Ou seja, em suma, a gente está diminuindo aquele período que tinha de 3, 4 meses para um mês, mas está te dando a mais orientação pré-edital, que tem muitos concursos importantes que não saíram edital ainda, e a live exclusiva quando sair o edital para a gente analisar. A meu ver, de acordo com a nossa metodologia, fica muito mais interessante. Fica muito mais. E aí, Adalberto, eu quero fazer só a reta final. Simplesmente você entra no curso regular, vai ter lá acesso às nossas dicas daquele concurso específico e quando chegar perto da prova, você vai ter acesso ao cronograma de véspera em relação àquele concurso. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem até aqui? Deu para vocês entenderem a principal mudança? Dúvidas? Antes da gente falar da metodologia em si, principalmente para quem não conhece. Adalberto, isso não poderia deixar um estudo focado em uma prova reta final para algo muito abrangente? Excelente pergunta do Trindade. Não, porque se você analisar friamente as nossas retas finais, a grande maioria delas vai conter o mesmo conteúdo, com poucas diferenças. Porque as provas são assim. As provas tratam de direito. Tá bem? De direito. Então, o direito não muda. O que é que vai mudar? Por exemplo, na PC, vamos supor que você quer fazer PC Alagoas. Eu não estou lembrando exatamente as matérias que tem lá, mas vamos supor que tenha, sei lá, ambiental. E você só quer PC Alagoas. Você só quer PC Alagoas. E aí, no seu cronograma de estudos regular, não vai ter ambiental nunca, porque não é uma matéria que a gente coloca lá, tá? Mas vai cair ambiental na Alagoas. Então, no vídeo lá na live, nas orientações lá do módulo PC Alagoas, a gente vai colocar incluir as seguintes partes de direito ambiental. Tudo bem? Então, é isso que vai fazer o seu estudo ser direcionado. Por quê? Quando você ia de reta final em reta final, o que acontecia? Vamos supor que você estudava determinada sequência, aí depois você queria seguir para uma outra reta final que tinha começado já há um mês. Você finalizou uma prova e a outra reta final tinha começado há um mês. Como é que você fazia? Como é que você executava essa transição? Eu imagino que muitos se confundiam, porque a reta final já tinha começado. O que você vai estudar naquele momento? Então a pessoa desistia de estudar porque não sabia por onde seguir. Até comprava a reta final, mas se perdia porque tinha um acúmulo de conteúdo já de um mês. Agora não vai mais acontecer isso. Outro exemplo, vamos supor que, por exemplo, o MP São Paulo não cobra tributário, tá, gente? O MP São Paulo não cobra tributário na prova dele. Ao contrário de magistratura, que tem uma grade muito fechada, às vezes acrescenta uma coisa ou outra, mas nunca tira, né? Cai tudo. No MP São Paulo não cai tributário. Mas tributário está no nosso cronograma de MP. Está, porque cai em todos os outros, tá bem? Está como uma matéria secundária, mas está nos nossos demais cronogramas de MP. Aí qual vai ser a dica? Vai ter lá o módulo de MP São Paulo, aí vai dizer, se você estuda só pelo MP São Paulo, nos horários de tributário, você vai substituir por questões das seguintes matérias. Questões de empresarial, ou vai substituir por uma leitura mais aprofundada de empresarial, que é uma matéria muito cobrada, de forma muito específica no MP São Paulo. Então, isso daí direciona muito mais, gente. Direciona muito mais para o que você quer. Personaliza ainda a sua realidade. E você não pega tudo, né? Tudo que todo mundo pega e fica uma loucura com acúmulo de conteúdo. Você não vai acumular de qualquer maneira. E, obviamente, quaisquer dúvidas que você tiver, tem lá um ambiente que a gente vai estar respondendo. Tudo bem? Beleza? Mais alguma dúvida, gente, sobre essa... Eu já explico sobre o método, Giovana. Já explico.
Professor Confissão Média de uma maneira geral, já explico Mendes. Deixa eu ver só se o pessoal tem alguma dúvida com relação a essas mudanças. Manuel, Adalberto, ainda existe aquela mentoria magistratura parte 2 que mesclava o de primeira fase com segunda. O final da... Como é que era aquela? Desculpa, gente. Refluxo. Como é que era aquela mentoria, né? Era uma mentoria de 6 meses que a gente postergava por mais 6 meses para a segunda fase. Sendo que a gente percebeu que 6 meses era muito pouco para construir base, uma base consistente. Tem que ser consistente. Então a gente aumentou todas as carreiras jurídicas para 1 ano, mantendo 6 meses somente tribunais. Então todo delegado vai ser 1 ano. A gente vai agora, dia 12 e 13 de setembro, lançar MP e magistratura, 1 ano. Defensoria e procuradorias em outubro, 1 ano também. Qual é a ideia? E aqui a gente já entra um pouco na metodologia. Todos os 3 primeiros meses de todos os nossos cursos regulares vai ser formação de base. Então a gente vai elencar as principais matérias. Por exemplo, teve delegado agora. Quais são as 5 matérias principais de delegado? Penal, processo penal, administrativo, constitucional, legislação penal especial. Em 3 meses você só vai estudar essas 5. E aí você pode se perguntar, Alberto, mas e aí, eu estou fazendo outros concursos, quero fazer a Polícia Civil de Goiás agora e tá. Lembre-se do nosso vídeo. Vai ter lá o que você vai acrescentar de cada matéria. Porque, gente, é uma questão de escolhas trágicas. A gente não tem como saber tudo. O pessoal está perguntando da metodologia. Eu me baseei em várias premissas que eu nunca abandonei, tá? Então são materiais curtos que a gente precisa repetir para poder primeiro aprender as coisas de modo superficial e depois aprofundar, e não como muitos cursinhos fazem, te ensinam aprofundado, jogam um monte de conhecimento na sua cabeça, sendo que você não sabe o que é importante. Então a gente tem que desenvolver o superficial e depois ir para o aprofundado. Então, quando você fica muito bom, você é delegado, estou dando um exemplo de delegado, que é algo que a gente já lançou. Quando você fica muito bom nessas 5 matérias, em qualquer prova que você faça, essas 5 matérias abrangem mais de 60% da sua prova. Qualquer prova de delegado que você faça, essas 5 matérias abrangem mais de 60% da sua prova. Então, se você fica muito bom, você está estudando 3 meses só ela, você já estaria bom, tá? Porém, se você vai fazer PC Goiás, por exemplo, vai ter um módulo lá onde a gente vai dizer, gente, você está no regular, você vai acrescentar isso, isso e isso. Por causa disso, disso e disso. Então fica algo muito mais consistente do que você pegar uma reta final. E o que é que a gente fazia na reta final? A gente pegava e ia colocando, tinha algumas matérias que, a depender da extensão dela, a gente colocava lá a partir do meio. Sendo que seriam matérias que você não queria ver de novo. Não queria ver de novo. Tá? Então não faz sentido, a gente verificou isso, a gente principalmente falou com muita gente aprovada, perguntando sobre isso e eles concordaram. Professor, eu mudava muitas coisas, por quê? Porque não fazia sentido eu ficar pulando de reta final em reta final. Então a gente está querendo trazer isso para vocês, tá bem? Querendo trazer isso e trazer também com o nosso apoio, não somente vocês precisarem fazer isso sozinho. E vai ter lá um ambiente da Hotmart, vocês podem perguntar, mas a meu ver não é para haver qualquer dúvida, tá? Tá bem clara a ideia. Como é que é a metodologia, tá? Eu imagino que tem muita gente nova, né? A gente... Só mais uma coisa aqui. Eu sou aluna do antigo regular, já venceu o meu acesso, mas a gente está estudando pelo cronograma. Como faço nesse caso? Adere ao magistratura regular, que a gente vai lançar 13 de setembro, e aí você segue o novo que a gente vai lançando. Como é que vai ser o de magistratura, por exemplo? 3 primeiros meses, as 6 matérias principais. Constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil. Tá bem? Essas 6. As demais, Roberto, à medida que forem surgindo os concursos, a gente vai direcionando. E independentemente disso, pessoal, você vai ter entre 2 semanas e 1 mês de cronograma específico para aquela carreira, tá? Outra coisa interessante, simulados. Você vai ter acesso a todos os simulados que a gente fizer para todos os concursos daquela carreira, sem pagar nada mais.
Às vezes a pessoa queria só os simulados. Por quê? Porque entrou depois, não conseguiria estudar e tal, e tinha que pagar uma nova reta final só para pegar os simulados. Você vai ter, sem qualquer ônus, acesso a todos os simulados daquela carreira, contanto que você esteja inscrito no curso regular. Tudo bem? Show de bola. A meu ver, são só vantagens, tá, gente? Metodologia. Quais são as premissas que eu parto no método ADN, gente? O estudo tem que ser objetivo, porque ele tem que ser em prol da sua aprovação. Você não estuda para ser professor das matérias, você não estuda para saber todos os assuntos que tem no edital. Você estuda para passar. Mais uma vez, você não estuda para ser professor das matérias, ou seja, saber de modo aprofundado. Você não estuda para saber todos os assuntos do edital, ser uma enciclopédia. Você estuda para passar. Então, para passar, a sua estratégia tem que ser condizente com isso. Tá bem? Para passar, você precisa passar entre os primeiros, você pode até passar, mas você precisa passar nas vagas, ou até fora das vagas, se chamarem mais gente. A ideia é que a gente está ensinando um método para o pessoal comum. Não está estudando aquele pessoal não está ensinando para aquele pessoal muito inteligente, muito já capaz, que passa extremamente rápido. Não, está ensinando para o pessoal comum. Então, como é que é? Primeiramente, formação da base. A gente vai estudar o básico das matérias básicas. Vamos estudar primeiro o básico das matérias básicas. Depois vamos estudar o básico das matérias secundárias. Claro que sem deixar de estudar o básico das bases para não esquecer. Depois vamos estudar o aprofundado das matérias básicas, que será uma etapa do fim do curso. Não vamos estudar aprofundado de matérias secundárias. Não vamos estudar, simplesmente vamos deixar de lado. E se cair, é questão difícil. É uma outra premissa do método. Você vai primeiro estudar para acertar a questão fácil. Quando a base estiver consolidada, que base para concurso público é justamente isso, é você não errar o que todo mundo acerta. Que é o grande motivo pelos quais as pessoas são reprovadas. Se você acerta as questões fáceis da sua prova, vai juntar com algumas difíceis que você naturalmente vai acertar, às vezes no chute, às vezes por saber aquele conteúdo, você passa. O problema é que tem muita gente que é coisa idiota. Como é que você quer idiota? Pelo nível de dificuldade daquela questão. Quando as pessoas fazem. Isso tem tudo nos nossos simulados. Você sabe se uma matéria está difícil, está fácil, e assim por diante, tá bem? Então vamos começar com base das matérias básicas, depois bases secundárias, depois aprofundado das básicas. 3 primeiros meses, básico das matérias básicas. 6 meses seguintes, estou falando carreiras jurídicas, tá? Tribunais é um pouco diferente, mas acho que vocês vão entender. 6 meses seguintes, básico das matérias básicas com básico das secundárias. 3 meses finais, aprofundamento das básicas. Por quê? Porque coincide com o estudo de segunda fase. A segunda fase, ao contrário da primeira, que é uma fase objetiva, a primeira fase te dá o conhecimento. Ela te mostra o conhecimento. Você só precisa dizer se aquilo está certo ou errado. A segunda fase te exige conhecimento. Você tem que botar num papel, tá? Então, naturalmente, você precisa de uma argumentação, um raciocínio mais concatenado, uma argumentação mais consistente. Sendo que ninguém desenvolve a argumentação consistente no início do estudo, gente. Por isso que não faz sentido você ver um cursinho, você ver um manual, porque você está vendo uma porrada de coisa ali que você vai esquecer. Porque você não tem maturidade intelectual ainda para entender o que é de fato importante. Tudo bem? E a minha ideia é fazer você não perder tempo. Não perder tempo. Eu tenho certeza absoluta que o base das matérias básicas você vai utilizar em toda a sua carreira de concurso. Então você não vai estar perdendo tempo. Tá bem?
E o tempo é o nosso bem mais precioso. A gente já falei tantas vezes isso. Você estudar. Mas eu tenho 10 horas de estudo. Dá para eu fazer o seu cronograma e ainda estudar cursinho e tudo mais. Você não vai estar aproveitando bem e vai estar submetido a um burnout, uma ansiedade perto da prova. Então a gente tem que utilizar o nosso tempo da melhor maneira possível, de modo a gente não pirar. Quer melhor maneira de utilizar esse tempo estudando somente o que cai de forma repetida a esquecer o mínimo possível? Eu não vejo melhor maneira, tá bem? Então nesse base das matérias básicas, você vai conseguir ler, por exemplo, a Constituição no de 6 horas, você vai conseguir ler a Constituição 3 vezes, em 3 meses. Delegado, tá? Delegado. Você vai conseguir ler a Constituição inteira 3 vezes em 3 meses. Ou seja, você vai ficar muito bom na Constituição. Isso nos dá tranquilidade para acrescentar outras matérias secundárias. Tudo bem? 3 meses das matérias principais, base das matérias básicas, 3 meses juntando o básico das básicas com o básico das secundárias, e depois 6 meses, desculpa, e depois por fim 3 meses aprofundando as básicas e ensinando você a estudar para a segunda fase. Ou seja, nos 3 últimos meses o seu material de estudo vai mudar. Você vai pegar manuais. Alberto nunca vai usar manual. Eu não sei o que, como é que a gente vai passar sem manual? Existe timing. Timing. Não é o começo, é o final. Porque você vai ter o tanto de questão que você vai ter feito nesse ínterim, vai te dar uma maturidade para saber o que de fato é importante, como você estudar para a segunda fase, como identificar os assuntos que você precisa estudar, instruções para um curso, para você conseguir elaborar, no caso de magistratura, sentença, questões discursivas, MP peças, procuradorias e delegado e defensoria, tá bem? Então, tudo isso você vai ser orientado. Tudo isso. Não tô gostando, do 3º mês, achei que foi idiota esse teu método aqui. Só você sair. Você não é vinculado de qualquer maneira a nós. De qualquer maneira. Gente, o método da ADN é extremamente consolidado. Antes eu tinha receio do que se a gente tinha receio como todo mundo tem. Será que o pessoal vai entender? A gente tá com uma porrada de aprovados. Uma porrada mesmo. De vez em quando eu coloco no meu, mas eu não gosto de colocar muito porque o pessoal fica pressionado. Caraca, todo mundo passa, não passa. Mas a gente tem muito aprovado. Então é um método que dá certo. Eu não tenho a mínima dúvida sobre isso. A mínima. Então se eu não tenho a mínima dúvida, para que eu vou obrigar o aluno a ficar comigo se ele não quer? Então por isso a assinatura. Deixou de ser útil para você, deixou de te aproveitar, só sair. Quando quiser voltar, estaremos de portas abertas. Mas à medida que você para, você vai, provavelmente, você ficar mudando de método direto, você vai ter mais dificuldades para passar, tá bem? Então a ideia é essa, formação de base, eu chamo de a segunda fase de equilíbrio de conhecimento. Por que equilíbrio de conhecimento, gente? Dá um exemplo para vocês. Se você sabe muito bem penal, e você sabe pouco civil, tá? Sabe o básico do básico civil. Aí você chega numa prova e a prova de penal vem muito difícil, você, por saber muito penal, você vai bem, você vai destoar dos demais que não foram bem porque sabiam mediano. E se a prova de civil vier muito fácil, você, por saber o básico do básico, vai bem também, e aquilo dali você vai ter vantagem sobre uma pessoa que sabia muito civil, sendo que não fez diferença, porque a prova é muito boba. Às vezes até prejudica, né? Porque por você saber tanto a matéria, você olha uma questão muito idiota, assim, muito fácil. Ih, tem pegadinha aqui. Ih, não é possível que essa aqui seja tão fácil. Você muda o item e erra, tá? Então, mas, beleza, esse caso aí você se daria bem. Agora, vamos inverter. Você sabe muito penal, a prova vem bem idiota, ou seja, você não teve diferença. E você sabe pouco civil, a prova vem difícil, você não vai passar, provavelmente. Tá? Tô dando um exemplo bem exagerado aqui. O que é que eu quero dizer com isso? Você não pode depender o seu estudo somente da sorte. Você não pode depender a sua aprovação somente da sorte. A sorte te ajuda? Claro que ajuda, às vezes. Mas você não pode depender da sorte. Você depender da sorte. Porque você vai torcer que penal venha difícil e civil venha fácil.
Se inverter, você está ferrado. Então, o que é o equilíbrio do conhecimento? O seu conhecimento penal está aqui, o seu conhecimento civil está aqui. Então, a gente vai tentar fazer isso. Como? Quando você faz simulados, os simulados vão ser de 2 em 2 meses, uma coisa que muita gente pedia. Antigamente, a gente tinha um intensivo e a mentoria de 6 meses, eram 2 simulados só. Agora vão ser 6 simulados regulares. Isso sem contar com os simulados das carreiras, dos editais que tiverem publicados, tá bem? Então, 6 simulados regulares para as carreiras jurídicas, sem contar com os outros simulados que vão sair, que todos vocês vão ter acesso. Tudo bem? Então, qual é a ideia? Ensinar você a equilibrar o seu conhecimento. Porque se você chega na prova, a prova penal tá difícil e você tem um conhecimento equilibrado em penal, você vai ser mediano, fazer a média. E se a prova de civil vem fácil, você fecha ou chega perto de fechar. A mesma coisa se vier ao contrário. Se a prova civil vier difícil, você faz mediano, igual a todo mundo. Se vier fácil, você fecha ou chega perto de fechar. A ideia é que você não dependa da sorte. Tudo bem? Então, essas são as fases do nosso método. É um método, então as fases se conectam, tá? As fases se conectam. E pensando justamente em você, que poderia ter dúvidas sobre, será que vale a pena? Será que não vai... será que no meio do curso eu não vou me arrepender? Pensando justamente disso, a gente possibilitou também a sua saída a qualquer tempo. Porque aí, não está funcionando para mim. Pode sair, não tem problema algum. Anteriormente, se eventualmente não der certo para você, que gente, talvez não dê certo. Tem muita gente que não tem paciência, tem muita gente que executa errado, tem muita gente que o cara tem 2 horas de estudo por dia e quer pegar o de 6 porque acha que dá. Por inúmeros motivos, tá? Então, foi uma ideia que eu passei muito clara pro pessoal. Gente, a gente tem que deixar o pessoal bem à vontade. Nosso método é bom, quem quiser usufruir, usufrui, quem não quiser, não usufrui. Tudo bem? Então, é isso. Sim, e aí, gente, como é que é o método? A gente está com abertos tribunais, delegado está lá no nosso site. Vamos lançar MP e magistratura em setembro, defensoria e procuradorias em outubro. Como é que é o próprio curso? Você entra lá, vai ter um cronograma semanal, tá? 4 ou 6 horas, no regular, né? Pois aí vai ser por 52 semanas e um vídeo meu fazendo algum tipo de orientação para dicas de estudo para o seu desenvolvimento, porque a gente na ADN, eu me preocupo muito com a aprendizagem. Então tem uma série de livros que eu leio, uma série de dicas de fora que deram certo em para outros tipos de concursos que servem para outros tipos de prova que servem para concurso público também. Então aqui a gente sempre tenta trazer, vão ter aí 52 vídeos, nas 52 semanas, 52 vídeos meus e 52 cronogramas de 4 ou de 6 horas, sem contar com os cronogramas de 2 semanas a 1 mês dos concursos que tiverem edital publicado e as orientações, lives, análises de provas anteriores daquela carreira, a gente vai estar disponibilizando para o aluno, tudo isso acessível pelo ambiente da Hotmart. A ideia, pessoal, é uma orientação completa para vocês, completa, em um único ambiente, sem você precisar pagar nada mais. Às vezes, eu quero fazer um monte de concurso, tenho que comprar 5 retas finais, não consigo, não se encaixa no meu orçamento. Agora vai encaixar, porque o pagamento é mensal, então é algo previsível. Há uma previsibilidade na sua orientação, tá bem? E sem contar que a gente deve implementar ainda esse ano a marketing de indicação, né? Campanhas de indicação, que você, você indica para um colega seu e aí você tem descontos e tudo mais. Como são mensais, fica bem melhor, né? Do que às vezes um produto, um valor inteiro que você às vezes não tem ninguém para indicar naquele momento. Mas vamos supor que você passou, sei lá, 5 meses, aí surgiu uma pessoa, um amigo seu interessado. E aí, caraca, eu ouvi falar do método ADN, é muito bom, tudo mais. E aí você fala, poxa, eu faço, eu inclusive posso te indicar. E aí, indicar, você ganha desconto e eu ganho desconto. Quer coisa melhor do que isso? A ideia é chegar no máximo de pessoas possível. Tudo bem, pessoal?
Alguma coisa de OAB. Galera, OAB a gente tem, tá? Entra no nosso site que a gente tem o intensivo OAB, mesmo sistemático, você pode entrar a qualquer tempo. OAB é a nossa maior taxa de aprovação, tá? 100% do pessoal que fez nossa OAB passou. 100%, tá? Foram poucas pessoas, não era nosso carro-chefe antes, mas a gente montou e disse, por que uma taxa de aprovação tão alta? A OAB você só concorre consigo mesmo, né, gente? A OAB você só concorre consigo, você não concorre com os outros. Então, você fazer mais de 40, vai fazer mais de 40, eu sei como uma pessoa vai fazer mais de 40, bicho. É repetição do que sempre cai, não tem segredo. Agora, concursos, outros às vezes depende de outros fatores. Então, por exemplo, dá para fazer curso de MP e fazer um reta final de 2 semanas para outra carreira, por exemplo, magistratura. Sim, você pode aderir ao de MP, fazer o regular, e aí, quando faltar ali um mês para aquela prova, você aderir ao de magistratura, verificar as orientações para a magistratura, e depois, passada a prova, você sair e voltar para o de MP. Não tem problema algum. Tudo bem? Regular de procuradorias engloba a AGU. Não engloba, tá? A AGU é um dos que a gente vai manter o intensivo. A gente tem o intensivo AGU e vai manter. Procuradorias vão ser PGEs e PGMs. Em decorrência que PGE vai ter, quem pedir vai ter lá os nossos vídeos e orientações. PGM vai depender muito da demanda, tá? Por quê? Porque existem 5 mil municípios no Brasil. Não obrigatoriamente a gente precisa fazer das capitais. Só das capitais. Pode fazer até de outros, mas vai ter que ter interessados. Mais perguntas aqui. É ideal para quem está perto do corte, 5 pontos. O que acontece? Você que está perto do corte, você já tem uma maturidade muito maior, mas precisa continuar estudando coisas básicas. O que é que vai ter? Você vai ter que acrescentar, você faz a pergunta lá, e aí você vai acrescentar alguns estudos. Por quê? Porque aquelas metas você fatalmente vai conseguir ler mais rápido. Você vai conseguir ler mais rápido porque você já tem muito maturidade. Quanto mais o tempo passa, mais a tendência é a gente ler mais rápido, gente. Maior a tendência. Então, a ideia é que a gente consiga abranger assim o pessoal que está no início de estudo meio e o pessoal que também está para passar. Sem esquecer também que a gente tem a consultoria. Então, às vezes você está já passando ou está perto de passar e quer uma orientação mais personalizada. A gente tem professores que te orientam diretamente, porque você está muito pertinho, né? Às vezes é um ajuste de aresta aí que te ajudaria a passar. O método é indicado para quem está abaixo de corte em 7, 8 questões, perfeitamente indicado. Talvez seja o nosso maior público e tem um aumento mesmo, gente. Por quê? Porque muita gente às vezes vem se queixando, dizendo assim: professor, mas eu já li tudo, eu já li todos os assuntos do edital, eu entendi os assuntos, mas eu não entendo porque eu não passo, eu estou estagnado nisso daqui. Simplesmente você já sabe os conteúdos, mas você não consegue acessar. Como é que a gente acessa conteúdos? Através de revisão a gente ensina lá a revisar. Resolução de questões é uma outra maneira de acessar. A gente ensina a resolver questões de um modo... sim, tem uma coisa interessante que a gente vai fazer também. A gente vai colocar em algumas semanas o filtro de questões diferentes, novidades aqui. Em algumas semanas, principalmente no início, a gente vai colocar filtros de questões com nível de dificuldade. Tá? No que concurso não tem ali muito fácil, difícil, médio e tal. A gente vai colocar, por que isso? Simplesmente porque formação de base envolve questões fáceis, você não errar. Então, para que você aprender uma coisa muito complexa ou bater cabeça para acertar aquela questão, se aquilo ali não vai impactar na sua formação de base? Então, para algumas semanas pontuais, a gente vai colocar nível de dificuldade justamente pensando na maior absorção possível, para você identificar logo o que de fato cai, o que é fácil, para não errar. Tá bem? Já respondi aqui. Para quem eu não acho indicado agora essa metodologia, vou dizer para quem não é indicada, tá? Para quem já está passando em primeira fase, você entrar no nosso curso regular,
se você já está passando em primeira fase. Por quê? Porque aí você teria que pagar um curso inteiro para ter acesso ali no final ao estudo de segunda fase. O que é que eu aconselharia para essas pessoas? Procurar nossa consultoria, tá? Porque o estudo para a segunda fase, ele tem determinadas nuances que são totalmente inaplicáveis à primeira fase. Por exemplo, no estudo de segunda fase, você não lê o vade-mecum. Por quê? Na maioria dos concursos, alguns de delegado não, tá? Delegado de procuradoria também, mas defensoria, MP e magistratura, você tem acesso ao vade-mecum. Você vai continuar lendo a lei de maneira solta? Não. Mas nunca mais vai ler a lei no estudo para a segunda fase? Claro que vai. Quando? Quando você estiver elaborando respostas e ver no espelho que aquele espelho exigia determinados artigos. Você vai lá no seu vade-mecum e grifa aquele artigo. Por quê? Grifa ou pinta, porque na sua prova de segunda fase, você vai, quando bater o olho naquilo ali, você vai lembrar que aquele artigo é necessário citar na sua prova para você ganhar pontos. Então perceba, tem dicas diferentes. E aí, para isso, você precisa encontrar a maneira de estudo mais adequada para a sua fase, tá? Novo regular mais ainda terá a opção de 4 a 6 horas. Teremos a opção de 4 a 6 horas e mais. No cronograma de véspera, né, que esse vai ser de 2 semanas a 1 mês, você vai ter acesso, independentemente de 4 ou de 6 horas, você vai ter acesso aos dois. Por quê? Porque tem muita gente que aumenta a carga horária perto da prova, pode pegar o de 6, então vamos supor que você optou por 4 horas, mas você perto da prova, você vai tirar férias, então você poderá seguir o de 6. Vai ter lá disponível para você o cronograma de 6 horas, tá? Por quê? Porque vai ser um ambiente comum aquelas duas turmas de 4 e 6 horas, o ambiente do curso para determinado concurso vai ser comum, tá bem? Ansioso pela reta final do MPPA. Pronto, aí o que acontece? Como ainda não saiu a MP e magistratura, só sai em setembro, MPPA vamos lançar, reta final. A gente as do Senado, como eu falei para vocês, e concurso, como eu disse, concurso a gente não tem curso regular. As que a gente tem curso regular, toda a orientação vai ser feita dentro do curso, tá? Já respondi a do Mendes. Curso AGU vai passar por essa... Não vai passar. Curso AGU continua como intensivo 6 meses, tá, Bruna? 6 meses. E aí, quando sair os editais, a gente vai possibilitar mais 3 meses de reta final, ou o tempo que for até a prova, que você pode se inscrever com desconto. Mas não vai ser. Essa metodologia só MP, magistratura, procuradorias, defensorias, delegado. E o de tribunais também com algumas mudanças, o professor Marcelo deve explicar lá no ambiente do curso, porque a gente tem TRE, TJ, TRF, TRT, e aí vai ter uma outra mudança. Agora nas jurídicas é isso que eu falei para vocês. MPPA deve sair, cronograma inicia na segunda-feira, MPPA, tá? Já respondi sobre o corte. Para quem está perguntando 2 a 4 questões, como alinhar essa nova fórmula ADN, já respondi também. Curso da AGU, já respondi. Quais matérias vou ter que comprar pro Regular Mais? Inicialmente, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. Quando for para comprar os demais, a gente avisa, tipo, 1 mês antes. Pessoal, a partir da semana tal, vamos iniciar com tais matérias. Adquiram os materiais e assim por diante, tá? Professor, quem já comprou algum indecivo terá desconto. Gente, provavelmente não, tá? Porque já tá um preço muito convidativo, mas a gente vai verificar isso. Eu não tenho acesso, né? Eu sou, como eu disse para vocês, eu sou um professor. Eu não tenho acesso, mas fala lá no método ADN que devem informar. MPF vai ter, importante, tá? MP imagem, todos eles, na verdade. Delegado, a gente lançou delegado civil e federal. MP vai ser estadual e federal. Magistratura estadual e federal. O mesmo preço, o mesmo 100 e alguma coisa, dependendo do curso,
por mês, tá? E aí, tanto é que é método ADN magistratura, que engloba estadual e federal. MP, estadual e federal. Mas MP, eu não aconselho que você siga os dois juntos, como tem gente que gosta, porque dá tempo e tal, porque é um estudo bem diferente, a gente vai ter cronogramas diferentes. Defensoria, DPU, mesma coisa, muito diferente da Defensoria Estadual, vão ter os dois. E procuradorias, que vai ter o lance da PGE e PGM, mas a gente não vai ter o federal porque a gente já tem o AGU separado, tá bem? Os 3 primeiros meses de maio será igual ao do MP. Não, né, gente? Por quê? O que é que tem de diferente de MP? Cadê? Vamos ver se vocês lembram. Bora ver. Não vai porque o lag tá grande. Coletivo, né, gente? Direito coletivo cai muito em MP. Tutela coletiva e tudo mais. Então entra desde o início tutela coletiva, além das 6 matérias principais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Para quem já está avançado no estudo, mas estudando errado, doutrina exclusivamente, ideal, viu, Emerson? E costuma dar muito certo, porque você junta um estudo que era mais complexo, mas com um estudo bem objetivo, que é o estudo que a gente propõe. No método são feitas quantas questões por dia? Matheus está perguntando. Gente, não há limite e pensem comigo. Se você sabe muito uma matéria, você vai fazer um monte de questão, acertar um monte. E independentemente da carga horária, tá? Se você sabe muito pouco, a tendência é que você erre muito e você demore mais as questões. Então, o que a gente estabelece para questões é carga horária, tá bem? Carga horária. Vai ali 1 hora de questões. Então você coloca e vai fazer 1 hora de questões. Coloca os filtros ali e vai fazer 1 hora de questões. Se você é uma pessoa rápida, você vai fazer muitas questões. Se você é uma pessoa devagar, vai fazer poucas. Não importa. Não importa. Estatística de que concurso não conta como título. Não é porque você fez muitas questões. Tem gente que fez 20 mil questões do que concurso não passou. Tem gente que fez 1000 e passou. E aí? Não é critério, tá, pessoal? Valor da mensalidade, eu acredito que ali vai girar entre 140 e 200 reais, mas juro que eu não sei, tá? Então, o método ADN vai falar, mas vai ser algo do tipo. Qual dica para ser bem estava na disciplina de Direito Administrativo num concurso? Não é o caminho agora, a live não é para isso. Pronto, cheguei no final. No caso, materiais de caso mais regular são livros ou tipo cadernos esquematizados? Sistematizados, né? A bibliografia mantém-se a base, né, do método, gente. Lei seca, resumos, questões, simulados, materiais curtos, tudo isso se mantém. O time que está ganhando nesse sistema aí não se mexe. A gente está ampliando, aumentando ainda as vantagens que já tinha o método. Mais estadual é por 2 meses e segunda fase. Segunda fase vai ser a parte final do Magis regular, tá bem, gente? Fábio Leite está perguntando. Pronto, show de bola. Essa live vai ficar salva, tá bem? Dúvidas vocês podem perguntar aqui lá no método ADN também. Lembrando que temos reta final para o Senado iniciando segunda-feira. Para advogado e para Polícia Legislativa, tivemos muitos votos na pesquisa que eu fiz. A gente vai dar um jeito de lançar as duas, Polícia Legislativa e advogado. Vão ter para o MP Pará e temos já abertos intensivo AGU, OAB, delegado, tribunais, todos nessa sistemática de mensalidade. Beleza? Pessoas que se para o MP ter acesso ao MPE e MPF. Exatamente, MPE e MPF. Tá bem? Ufa. Pronto, é isso, gente. Queria que fosse mais curto, mas não deu. Professor, no método, você defende se ler os materiais curtos na integralidade mesmo ou já grifar? Seria isso? Não, você vai pegar o material e você vai ler somente o que a gente mandar. Que não é todo o material, não chega nem perto de ser todo o material. São determinados assuntos num material já mais curto. Para quê? Para que você repita mais rapidamente e consiga formar logo sua base. É basicamente isso. Tá bem? Outras dúvidas podem mandar nos comentários, quem assistir. Vamos colocar esse vídeo no YouTube, tá? Estamos aqui para ajudar. Abraço, hein? Boa noite, pessoal.